Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esse belo sábado que o Senhor concedeu para cada um de nós. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo seu cuidado. E nesse momento difícil que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra, o Senhor conhece a cada um, conhece a cada dificuldade de cada um, mas nós confiamos em Ti, confiamos que o Senhor está cuidando de cada um. Nesse momento especial que nós vamos ter do estudo da Tua Palavra, eu peço que o Senhor possa usar o Grismarino, iluminar a mente dele, para que ele possa falar de acordo com o que está escrito. E que o Senhor possa iluminar também a cada pessoa e possa, através das pessoas que vão chegar a esse vídeo na internet, que o Senhor também possa tocar no coração das pessoas e possa iluminar a mente delas também. Eu peço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui dando continuidade ao estudo do Apocalipse, as revelações. Nós já tivemos 2 aulas, foram aulas de introdução, e hoje especificamente estaremos dando continuidade com a primeira lição do Apocalipse, né? Então vamos lá. Quando se fala no Apocalipse, o mundo tem uma visão catastrófica, mas a gente tem que alimentar uma visão de esperança, né? Porque o conteúdo do Apocalipse é fundamental para a nossa compreensão da vontade de Deus para nós hoje, né? Vou destacar aqui 4 palavras que você provavelmente vai encontrar na sua trajetória de cristão e principalmente é relevante com questão ao Apocalipse. A primeira é a palavra exegese. A palavra exegese significa investigar, extrair, expor, exteriorizar a investigação do texto, o correto uso do texto, dentro do contexto da Bíblia. A segunda palavra é hermenêutica, e ela representa a interpretação e qual a aplicação do texto para as pessoas a quem foi escrita a mensagem, né? No tempo em que foi escrito. O Apocalipse não foi escrito na nossa era, então o Apocalipse ele foi escrito para um público da época de João, que tinha uma linguagem específica. Nós já falamos ontem sobre a questão da linguagem coloquial, né? Então a hermenêutica é a gente investigar o que realmente significou as palavras para aquelas pessoas que receberam essa mensagem no seu tempo devido. E a homilética é a apresentação do texto, como se explica corretamente ao público de hoje, né? Nós temos que lembrar do contexto regional e fazer uma transmissão, ou seja, uma interpretação para a nossa época. Nem tudo que está escrito se aplica como hoje nós entendemos. E esse é um dos mistérios do Apocalipse e das profecias, de forma geral. A palavra escatologia, a 4ª palavra, é o evento relacionado aos últimos dias, né? São os eventos dos últimos dias. Então, o tema da nossa primeira lição é Apocalipse, um livro aberto. O seu título já é Revelação, e a despeito do que o mundo prega, né, como se fosse catástrofe, destruição, terremotos, bombas, isso realmente é uma visão equivocada. O Apocalipse é a revelação, e hoje nós iremos dar início a esta série entendendo que é um livro aberto, né? Por quê? Porque muitos acontecimentos ocorrerão em breve, que já está previsto no Apocalipse. O nosso Deus conhece o futuro da humanidade, né? Desde o princípio. O plano da redenção é uma prova disso. Ele sabe tudo o que vai acontecer, coisas que nós nem imaginamos, mas ele já sabia, né? Porque ele é onisciente, né? Na Bíblia nós podemos encontrar esperança, vida e paz. Esse é o objetivo que Deus tem para nós, né? O Apocalipse é a última parte do último dos 66 livros que compõem a Bíblia. E no Apocalipse Deus fala de maneira poderosa, né? No Apocalipse todas as mensagens da Bíblia alcançam a culminação, como nós falamos. O Apocalipse está ligado
a todas as escrituras, tanto o Antigo como o Novo Testamento. E as pessoas têm dificuldade de entender o Apocalipse porque não aceitam a vigência do Antigo Testamento, né? Alguém pregou, Satanás inspirou essas pessoas para dizer que o Antigo Testamento não tem mais importância, não deve ser respeitado. Mas nós vimos que nas mensagens de Jesus, dos discípulos e principalmente do Apocalipse, fala exatamente das coisas do Velho Testamento. Como este livro chegou até nós? É o que ele revela. Quem é o seu autor? E qual é o personagem central? Essas são as perguntas que nós pretendemos responder hoje, né? A revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1 e 2. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou das palavras de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. Que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No versículo 11 do capítulo 1. Versículo 19. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de vir, hão de acontecer, né? Então, João, ele foi, em um determinado momento, levado, como ele mesmo diz, no dia do Senhor, levado em visão. E ali ele teve um vislumbre de coisas que já tinham acontecido, que ele não tinha pleno conhecimento, das coisas que estavam acontecendo, contemporâneas à época dele, e de coisas que ainda viriam, né? E ele foi testemunha através de visões. E a recomendação é que ele deveria escrever tudo e enviar para as igrejas, né? O Apocalipse passou por 5 etapas antes de chegar até nós. Primeiramente, Deus, Jesus, o anjo que relatou João e conduziu nas visões, o próprio João como servo de Deus e as igrejas. Nós já comentamos na introdução que nós fazemos parte da última igreja, a igreja de Laodiceia, de acordo com a cronologia de tempo e a situação da igreja local, representa as características da igreja de Laodiceia. Por isso nós entendemos que recebemos a mensagem direcionada à igreja de Laodiceia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Então ele, por se manter fiel à palavra de Deus, ele foi desterrado como prisioneiro de guerra, né? Patmos era uma ilha rochosa no mar Egeu, Grécia atual, né? Era a prisão de máxima segurança. Domiciano, o imperador, o baniu, né? E João ficou ali na ilha de Patmos até que o imperador fosse substituído por um novo imperador. Depois Então, tentar matar ele, né? Na troca, isso, exatamente. Depois tentar matar ele lá no tacho de Antes disso, né, azeite tentaram fervente, né? matar ele. Isso é uma tradição, né? É uma tradição, mas se aconteceu ou não, nós não sabemos, não tem registros. Mas tá na Bíblia apenas... isso aí que eles tentou matar, não tá? Não, no tacho de óleo não, isso é uma tradição. O fato é que ele não foi morto, ele foi desterrado como prisioneiro político, e ali na ilha ele teve a oportunidade, né, de, sob a direção de Deus, de Jesus e do anjo, escrever um livro mediante as visões que ele estava recebendo, né? Aqui a última parte da Bíblia concentrou a mensagem profética para hoje. A quem Deus prometeu uma bênção especial? Qual é a bênção do Apocalipse? Está no versículo 3, né, do capítulo 1, e diz: bem-aventurado aqueles que leem, os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Esta mensagem, né,
do Apocalipse, ela tem uma finalidade bem específica. Não é só da salvação, não é só de esclarecimento, mas é de felicidade, né? Bem-aventurados os que leem, né? Os que ouvem, os que guardam a palavra dessa profecia. Por quê? Eu comentei, né, que essa mensagem foi preparada há mais de 7 anos atrás e ela está sendo pregada através da escola sabatina nesse trimestre, né? Esclarecendo algumas coisas que eu defendia e ninguém mais defendia antes. Houve até algumas polêmicas em torno disso. Mas eu fiquei feliz que a igreja tem o mesmo pensamento e eu não estava errado nas minhas análises. Então eu fico mais feliz quando isso acontece. E o cristão é para sentir esse tipo de felicidade. Ele não está livre do sofrimento, não está livre da perseguição, mas ele está com a sua consciência em paz com Deus, por estar sendo dirigido por Deus. Isso é a parte mais importante que a profecia nos traz. Então, o entendimento que a gente desenvolve da profecia, quando é guiado por Deus, nos traz automaticamente a felicidade, né? Por isso que ele diz que é bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem, que guardam. Nem todos sabem ler, mas sabem ouvir, né? Então, bem-aventurados, felizes, né? São aqueles que leem, que ouvem, que guardam, mas que põem em prática, né? Sem dúvida, a razão principal da bênção é estudar o Apocalipse, é o seu conteúdo, né? Porque o conteúdo do Apocalipse é cheio de esperança, de promessas, de livramento, né? E o melhor de tudo, né, é da volta de Jesus, que é a melhor promessa que nós temos. Que método usava Jesus para explicar a profecia? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Então, o método que Jesus usava era o estudo das Escrituras, e as Escrituras que Jesus usava eram o Antigo Testamento. Por isso, né, nós entendemos que quando ele disse assim que não ia mudar a lei nem os profetas, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Jesus buscou o que os outros escritores da Bíblia haviam dito sobre o tema, né? Ele mencionou vários escritores, né? Não foi um só, não foi um versículo isolado. Ele tinha em mente vários escritores e no decorrer do seu ministério ele pôde usar e citar vários deles. Seu método era permitir que a Bíblia interprete a si mesma, né? Ela explicando a si mesma não deixa dúvida que o conteúdo da Bíblia é o suficiente para nós entendermos todas as outras passagens, desde que a gente olhe para o contexto dela. Até tem um texto, Deuteronômio 29, que nos alerta de que algumas coisas não foram reveladas, né? E a gente não deve fazer conjecturas sobre isso, porque é perca de tempo. Não era relevante para a nossa salvação. Então, a chave que abre o mistério do Apocalipse está no estudo do Antigo Testamento. Dos 409 versículos do Apocalipse, 276 são citados dos outros autores. O que as pessoas têm essa dificuldade é porque não é citado o texto como Jesus mesmo citava, né? Ele diz, segundo falou Isaías, segundo falou Jeremias, e menciona, né? Moisés e os profetas antigos. Jesus falava o texto, né? Mas aqui no Apocalipse não, é feito aplicações usado o texto, porém só entende o texto quem conhecia o Antigo Testamento. É por isso que essa mensagem era clara para os cristãos contemporâneos de João. Eles eram judeus, conheciam o Velho Testamento, praticavam a religião em torno desse testamento e eles entenderam perfeitamente a mensagem que João transmitiu. Porém, quem não era cristão, como os gregos e os novos cristãos que vieram depois deles, de outras nações, eles não tinham o conhecimento pleno. Então, a gente precisa da exegese, né, daquelas palavras que nós mencionamos no início aqui, para entender com mais clareza, né? Porque a mensagem dizia algo para eles e para nós pode estar dizendo de outra forma do que está escrito. No versículo 12 diz, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro.
esses castiçais de ouro estavam de maneira ordenada, né? E estavam acesos, né? Significava as 7 igrejas. Que método Deus usou para dar a João a revelação do Apocalipse? Diríamos hoje que Deus revelou o Apocalipse num meio impressionante, né? Um audiovisual com símbolos, né? E dessa forma, João, ele viu, né? Como ele viu em visão, ele teve visão, ele viu, ouviu e percebeu coisas como se nós estivéssemos hoje na frente da televisão assistindo, né? Porque Jesus falou por parábolas. Jesus usou as parábolas para que só os que estavam dentro do contexto entendessem, né? E ele disse: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Então, a linguagem de código é algo especificamente para quem conhece o linguajar referido. Jesus falou por parábolas para que as entendessem somente os que estavam relacionados com as coisas espirituais. Os símbolos não impedem a compreensão, porque a Bíblia nos dá o significado, né? Vamos ver aqui. O apóstolo João descortina para nós o futuro de forma que podemos prever acontecimentos que o mundo de forma majoritária não consegue, ou seja, a grande maioria não consegue entender, não consegue discernir, e o mesmo método usado por Jesus ao contar a história em parábolas. Então, é o mesmo método que Jesus usou. Ele é o responsável e autor das Escrituras, né? Por inspirar através do seu Santo Espírito, ele está diretamente ligado, né? Ele é a própria palavra personificada. Vamos ver aqui o exemplo desse simbolismo. O exemplo do animal. O animal, veja só, está em Daniel 7, 23, disse assim: o quarto animal será o quarto reino. Então, nós já sabemos aqui pela própria palavra profética que Daniel esclarece que o animal significa um reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Se referindo a esse quarto animal, ele diz que ele devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. São as características desse animal, né? Um animal terrível, né? Ele não conseguia igualar ele a ninguém, né? Não conhecia nada que se parecesse com aquele animal. O outro símbolo muito usado no Apocalipse é a água. Vamos ver que o Apocalipse diz sobre a água no capítulo 17, versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando se refere à água, é um aglomerado de povos, né? De uma maneira, a englobação dos povos. Então, não é um povo isolado, não é um reino, são os povos de maneira geral. Nós vamos nos deparar com um texto relacionando a água, né? O dia profético. Ali é o primeiro que a gente pode mencionar, Ezequiel 4, 6 e 7, e diz assim: quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar-te sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Então a Bíblia é muito clara aqui, né? Dirigirás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então aqui Deus estava dando uma sentença contra Israel, e a rebeldia de Israel seria punida, né? E aqui está falando claramente que um dia te dei para cada ano. A Bíblia, ela deve ser entendida assim, um pouco aqui, um pouco ali. Então, é por isso que a gente tem respostas em livros diferentes de assuntos que a gente está tratando. Então, a Bíblia é um todo, um compêndio que fornece as respostas para as suas próprias perguntas.
De que coisas Deus nos adverte ao interpretar a profecia? 2 Pedro 1:20 diz: sabendo primeiramente que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Então, se alguém disser, eu acho que é assim ou assado, mas se não estiver de acordo com a Bíblia, nós não devemos aceitar, né? Devemos olhar para o que a Bíblia realmente fala a respeito do assunto. A pessoa tem que usar muito mais referências, né? Aqui no Apocalipse 22, 18 e 19 diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então, neste livro tem promessas maravilhosas, mas tem também promessa de punição. E aqui o alerta é que nós não devemos fazer interpretação própria, não colocar coisas e nem retirar do que está, não omitir e nem acrescentar. É um alerta que o próprio Deus nos dá, né? Sob pena de sofrermos a punição que está prevista no próprio livro. Jesus faz uma promessa especial aos que lhe obedecem. Qual seria essa promessa? Está no capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, todos nós, individualmente, teremos provações, teremos tentações a vencer, teremos dificuldades, porque a promessa não é de que teríamos uma vida de mar de rosas, né? A promessa é que nós teremos a companhia de Deus ao nosso lado constantemente. Ele nunca nos deixará só. Porém, passaremos pelo vale da sombra e da morte. Então, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Nós sozinhos não conseguiríamos resistir às tentações. Somos semelhantes a uma criança que tem que se defender de uma pessoa adulta e muito experiente, né? Maldosa, como é Satanás, né? Milhares de anos de vida, ele tem muita experiência, então ele saberia nos enganar, por mais sábios que a gente se julgue, né? Então nós dependemos constantemente da proteção de Deus através do seu Santo Espírito. Bom, hoje foi rapidinho. A primeira lição se encerra aqui, o primeiro tema é este. Então, se houver alguma pergunta, alguma consideração, alguém comentou aí sobre o fato de terem tentado matar João, né? Eu não sei quem foi que fez a pergunta. E não sei se ele tem esse conhecimento, mas isso é uma tradição, né? A questão de tentar matar João no tacho de azeite, né? É o que a tradição diz. Mas realmente não tem nada na Bíblia registrado a esse respeito. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o assunto... Sobre o tacho lá, é uma tradição que a Novo Tempo afirma lá, eu pesquisei no Novo Tempo lá, sim. E realmente não está na Bíblia. Mas sim, fala que depois de tentar jogar ele lá no tacho, Deus preservou ele, aí mandou ele para o exílio lá em Ilha de Patmos. Exatamente. A gente não pode, né, ir contra a Bíblia, mas embora não tenha nada registrado na Bíblia, é aceitável, né? Mas como apenas uma referência de tradição. Não podemos defender isso, né? Porque não tem nada registrado na Bíblia sobre isso. Porém, o que está escrito na Bíblia é assim. Pedro falou, e esse aí, o que será dele, né? Se referindo a João. E Jesus disse, não importa o que vai ser dele, eu sei o que vai ser feito dele. E ele pediu então para que Pedro não se preocupasse com ele. Então Deus já tinha um plano especial para João, né? Antes mesmo dele ascender ao céu. Então quando João, o único discípulo que morreu de morte natural, né?
ele foi poupado para um trabalho especial, né? Que era esse trabalho que aconteceu quando ele foi deportado para aquela prisão domiciliar. Era domiciliar porque ele ficava numa casa, né? Ele tinha coisas disponíveis para ele, né? Ele tinha papel, ele podia escrever. Alguns dizem que foi quando ele voltou, mas quando ele voltou ele escreveu foi o Evangelho. Uma prisão de político, né? Quando o imperador, o governante não se entendia como uma pessoa, normalmente ele prendia ou Mas, matava, dependendo do delito, né? Se então, eles mas que não, tentaram matar João no tacho de óleo, de azeite fervente, e não conseguiram, ele deve ter ficado muito bravo, né, com João. E ele deportou. De qualquer forma, João estava na categoria de prisioneiro político e foi então exilado para a ilha de Pátimo, mas lá ele teve esse privilégio de poder escrever, receber em visão, a visão de Deus, né? Como está descrito aí no Apocalipse. Eu vou colocar aqui no início da segunda lição, só para que saiba qual o título. A gente não vai dar sequência hoje, para que não fique muito... Nós vamos estudar na próxima reunião sobre o personagem central do Apocalipse, que é Cristo, né? Nós vamos aprender mais algumas palavras e algum significado dessas palavras importantes. Eu gostaria só de lembrar, se vocês guardaram aquelas palavras que a gente deu no início, são 4 palavras. Vamos colocar elas de volta aqui só para ficar gravado na mente de vocês. Olha só, exegese significa o ato de pesquisar, né? De investigar, de extrair, expor, exteriorizar a investigação do texto correto, o uso correto do texto dentro do contexto da Bíblia. A hermenêutica é a maneira com que os contemporâneos do escritor entenderam a mensagem, né? Tanto Daniel como João, eles escreveram em códigos, de forma que as pessoas, os seus contemporâneos da sua terra, compreenderam perfeitamente a mensagem. Mas os estrangeiros não compreendiam nada, e os incrédulos também não, pela dificuldade da aceitação. Agora, a homilética significa o sentido da palavra para nós hoje, né? Algumas palavras mudam de sentido, nós veremos isso no decorrer dos estudos, né? E a escatologia, que é os eventos dos últimos dias. Se não há mais perguntas, a gente pode já encerrar. Bom, vou fazer uma oração, tá? E a gente encerra. Pai de amor que estás nos céus, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu nesse teu santo sábado, nesse teu santo dia, onde tivemos a companhia do teu Santo Espírito sobre a nossa vida, nos conduzindo, nos guiando, nos trazendo a tua palavra, nos inspirando e nos fazendo sentir a certeza do teu perdão. Queremos nos entregar em tuas mãos para que o Senhor nos use de forma que possamos crescer cada dia mais no conhecimento da tua palavra. Então pedimos que o Senhor envie teu Santo Espírito para que nós possamos ser transformados em nosso coração de acordo com a tua vontade. Abençoe todas as pessoas que terão acesso a esse material e o que já foi apresentado, e pedimos que o Senhor trabalhe no coração de cada um, para que isso gere conversão, e é isso que nós temos em mente, nosso objetivo é esse, que o Senhor seja engrandecido e louvado cada dia mais no conhecimento da tua palavra. Essas bênçãos eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma cordial boa noite a todos, que Deus abençoe. Até a próxima lição.